Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa Israel e a Igreja. Israel, o relógio do tempo profético para a Igreja. Nós, na edição passada, falamos a respeito do retorno de Israel para a terra e de como se cumpriu a parábola da figueira. Ouvi a parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes estas coisas, os sinais da volta de Jesus. Sabei que ele está próximo às portas. O Senhor estava dizendo que por ocasião do retorno de Israel à terra, mas dentro de um processo, incluindo a conquista de Jerusalém, a conquista do lugar do templo, esse é um grande sinal da volta de Jesus. Falando daqueles irmãos evangélicos, até da família Gueiros, lá no alto, né? Depois ramificou tanto para a família do pastor Gedeuti como a família do pastor Alexandre Gueiros, não é? Acerca daquele advogado que ajudou na votação da terra. Muito bem, então falamos dessas coisas todas, falamos da conquista de Jerusalém, só falta agora a conquista do lugar do templo. E nós entendemos que o Senhor não vai permitir isso enquanto a igreja estiver na face da terra. É preciso que a igreja seja arrebatada para que os outros sinais se cumpram, porque a igreja sendo arrebatada, Israel vai ter acesso à terra, construir o templo e voltar ao Velho Testamento por mais 7 anos. Agora começamos a falar mais alguma coisa, mas nós vamos explicar melhor estas coisas que estamos falando. Lembrando aqui que o Senhor não vai permitir sacrifício de animais com a presença da igreja na terra, porque enquanto a igreja está aqui presente na terra, um único sacrifício aceito é o sacrifício do Senhor Jesus. Mas como vai haver uma oportunidade para Israel, porque o Senhor teve misericórdia de nós, os gentios, o Senhor usou Israel para salvar a igreja. Lembrando que quando o Senhor Jesus veio e fez a nova aliança, em primeiro lugar com Israel. Agora Israel endureceu o coração. O Senhor abriu a porta, então, para os gentios, as outras gentes que não são Israel, e formou com elas a igreja. A igreja é formada por todas as nações do mundo, inclusive, em primeiro lugar, com o Israel fiel. O apóstolo Paulo diz, em determinado momento, discorrendo sobre Israel e a igreja, ele diz assim: vos digo um mistério, que Israel, estou falando com minhas palavras, foi endurecido em parte até que entre o tempo dos gentios, e então todo Israel será salvo. O que o apóstolo quis dizer? Israel foi endurecido em parte porque alguns de Israel, muitos, vão se converter ao Senhor Jesus, vão aceitar o Senhor Jesus como Messias. Mas a grande parte vai ser endurecida. Eles não vão aceitar como não aceitaram a Jesus como o Messias, como o Salvador. E que depois todo Israel será salvo. Como que isso vai acontecer? A igreja é arrebatada, aí dá lugar a entrar mais um pedaço do Velho Testamento, que é a construção do templo, a execução de sacrifícios, o sacerdócio levítico, a volta da lei de Moisés. Muito bem, nós estamos falando aqui, e repetindo sempre, que Israel é um grande sinal da volta de Jesus através desse processo, desses atos de voltar à terra até a construção do templo. Nós vamos colocar na tela o quadro chamado O Plano de Deus através dos séculos. Já foi mostrado, agora nós estamos destacando alguns momentos e colocando algumas sinalizações para destacar esses pontos importantes. Repetitivamente, a árvore que está deitada é uma figueira representando Israel. Se olharem mais embaixo, onde está ali Jesus, as duas bolas mais claras, tem uma figueira.
Tem uma videira representando a igreja. Então, em cima Israel e embaixo a igreja. Cada bola desta, já falamos também, representam 1000 anos. De Adão a Abraão, 2000 anos. De Abraão a Jesus, 2000 anos. De Jesus até hoje, 2000 anos. Ou até o arrebatamento, mas em números arredondados. Claro, do dia e hora ninguém sabe, só o Pai que está nos céus. Mas em números arredondados, 2000, 2000, 2000. De Adão a Abraão, ou seja, em Abraão, as raízes de Israel. De Abraão a Jesus, Israel convida, a partir de Abraão, que ia formando o povo de Israel. Não é? Nós lembramos que Israel é o nome de um homem, que é Jacó, é o nome de um povo, que é o povo de Israel, e é o nome de uma terra também, que é a terra de Israel. Então, desde Abraão, o povo de Israel começou a ser formado. Então, está ali uma figueira, observem todos que a figueira está cheia de folhas, tanto embaixo como em cima, folhas verdes e frutos, mostrando Israel com vida espiritual dentro do plano profético de Deus. Uma lembrança que nós fazemos é que a figueira não dá flor. Isso tem uma explicação científica, é como se a flor fosse interna, mas aos olhos a figueira não dá flor. E as flores são tipo dos dons espirituais. Israel não tinha dons espirituais, tinha profetas que o Senhor enviava de tempos em tempos. Agora, na vinda de Jesus, com o derramamento do Espírito Santo, a igreja tem dons espirituais. A videira tem folhas e frutos. Folhas, flores e frutos. Voltando ao mapa, tem até uma seta vermelha mostrando, quando Jesus vem, Israel é rejeitado. A figueira seca. Pode ver que o restante da figueira está sem ramificações, sem folhas verdes e frutos. Jesus vem e a figueira seca, significando que Israel saiu do plano profético de Deus. E enquanto a igreja está na face da terra, nesse tempo criado por Deus, que é o Novo Testamento, Israel do Velho Testamento está rejeitado. Alguns de Israel vão aceitar Jesus, já falamos, mas quem está no plano profético hoje é a igreja. Quando se fala até a plenitude dos gentios, é até o arrebatamento. Então, quando a igreja for arrebatada, Israel volta ao cenário profético. Antes, porém, quando Israel começa a voltar para a terra, a figueira brota. Observem no quadro, no final, à direita da figueira, um raminho de figueira nascendo e a figura mostrando ali, né, ressaltando o quadrinho amarelo, a figueira brotou. 1947, 48, sinais da volta de Jesus. Israel voltando para a terra dentro de um processo, né? Lembrando sempre, o processo é Israel voltar para a terra, conquistar a cidade velha de Jerusalém e conquistar o lugar do templo. Levem em conta que a grande parte do povo de Israel não está lá dentro da terra ainda. Muita gente espalhada pelo mundo. Israel dentre todas as nações do mundo. Então, esse quadro aqui, creio que ficou bem explicado. A igreja é arrebatada, pronto, entra o tempo, Israel volta ao tempo profético de Deus e começa os sacrifícios de animais. Nós vamos passar a um outro quadro, mais completo, mas sem esses detalhes que se fez exatamente para uma melhor explicação. Então, agora voltando ao quadro completo, onde se vê após o arrebatamento da igreja, vão ser contados 7 anos. O que vai acontecer? A igreja é arrebatada. Um evento invisível ao mundo, imperceptível ao mundo. No piscar de olhos, ninguém vai ver. O Senhor Jesus vem nas nuvens
e leva a igreja. A solução do Senhor para a igreja, nos tempos que acontecerão, de grande iniquidade, de grandes provas, vai ser tirá-la. Ela vai passar pelo princípio das dores. Mas antes que entre as dores, que é a grande tribulação, o Senhor solução do Senhor para a igreja é tirá-la da terra, um evento imperceptível, o mundo continua como se nada tivesse acontecido. Mas agora vão entrar tempos de grande tribulação, tempos de grande angústia, como nunca houve nem nunca haverá. O que vão acontecer nesses 7 anos? Esses 7 anos são proféticos. Nós vamos falar deles em outro momento. Neste momento, pedimos, irmãos, somente que acompanhem, acreditando nisso que nós estamos falando, que a fundamentação vem em outro momento. Então, a igreja é arrebatada, são contados 7 anos. Sobe ao governo mundial um grande e extraordinário líder, um governador que vai fazer grandes obras, tão grandes que Israel vai achar que ele é o Messias. Ele é o anticristo, ele é o anti-Messias. Cristo grego, Messias hebraico. É a mesma palavra. Então, o anticristo é a mesma coisa que anti-Messias. Mas essa palavra, anti, lá no grego, significa ao lado. Não significa que ele está combatendo o conceito bíblico do Cristo. Não, ele não vai combater esse conceito. Ele vai dizer simplesmente: eu sou Cristo. E vai enganar muitos, especialmente a Israel. Israel vai achar que ele é o Messias. Biblicamente também está nas profecias de Daniel. Ele firma um acordo por 7 anos. São 7 anos da grande tribulação. Nesse acordo, o anticristo devolve as terras. Esse grande governador, digamos assim, devolve as terras de Israel. Israel pode voltar para a terra, reconstrói o templo, começa os sacrifícios contínuos, volta a lei de Moisés, o sacerdócio levítico, tudo funcionando. Na metade desses 7 anos, agora vamos explicar melhor esses 7 anos. Nas profecias de Daniel, que veremos, vamos ver se teremos oportunidade de falar alguma coisa mais adiante, não neste momento. Esses 7 anos são chamados de uma semana de anos, ou uma semana de anos, também chamado de, aliás, vou falar dos 3 anos e meio, 2 etapas de 3 anos e meio. 7 anos da grande tribulação. Nos primeiros 3 anos e meio, paz e prosperidade para Israel, mesmo dentro da grande tribulação, entra a grande tribulação, mas Israel está com tudo favorável, pode voltar para a terra, o governador mundial favorável a Israel. Quando completa os 3 anos e meio, acredita-se que basicamente Israel voltou para a terra, a grande parte de Israel voltou para a terra. Israel, que estava assim invisível, passou a ser visível. O anticristo abre guerra contra ele. Entra no templo, o templo já está construído, né? Agora, né? Destruído lá em Tito, reconstruído agora dentro da grande tribulação, com acordo com o anticristo. Devolve as terras, Israel constrói o templo. Ele entra no templo, diz: eu sou Deus, e sacrifica um animal imundo no altar dos holocaustos, estabelecendo aquilo que Jesus disse a respeito da abominação desoladora. E ele fez referência a Daniel, porque Daniel também falou desse momento em que o anticristo entra no templo. Ele não chamou de anticristo, chamou o governador, o grande dirigente da ocasião. Ele profana o templo e Israel então vê que ele não é o Messias. Daí por diante, guerra contra Israel até o fim. Depois nós vamos falar mais alguma coisa a esse respeito. Agradecemos a presença dos irmãos nesta edição e de olho em Israel, que é o nosso relógio do tempo profético. Na edição que vem, nós vamos detalhar mais alguma coisa a respeito desse tempo tão importante. A paz do Senhor a todos.